Estamos aqui novamente com a escritora Miriam Amélia. Você estava nos dizendo, Miriam, que você veio a Mogi, veio com a família para cá para Mogi. Explica um pouco para a gente como é que foi isso. Então, aqui estava mais barato de comprar casa na época, né? Então, meu marido resolveu comprar casa aqui no José de Souza. E como eu estava com 2 crianças, trabalhando na Paulista, não tinha naquela época ainda metrô Paulista, então ficou muito difícil para mim, né? Então, eu optei por sair da empresa, ficar cuidando das crianças, e ele pediu transferência, porque ele era da Polícia Técnica, né? Ele pediu transferência de São Paulo para cá. E aqui nós nos instalamos, né? Qual foi o impacto da cidade, da mudança? Porque São Paulo é aquela... Pois é, foi outro impacto, porque cheguei naquele cantão lá e falava, meu Deus, isso deve ser um esconderijo de bandido. Eu tinha medo. Meu marido trabalhava naqueles turnos de 24 por 36, eu não sei direito. Eu sei que ele passava algumas noites fora de casa. E eu ficava com as crianças pequenas, né, morrendo de medo. Isso é na década de 80? Aí eu tava lá, naquele cantão, mato, né? Ali é brejo, né? Era mais rural, hein? Era brejo. E teve uma noite que eu ouvi barulho, eu falei, ladrão tá entrando, e levantei assim, desesperada, era um cavalo, meu jardim, comendo grão, entendeu? Aí eu saí. Pelo que eu vejo, inspiração não faltou, né? Pelo M. César, né? E então, a partir desse momento você viu o César, você começou a escrever também? Ainda não, ainda com crianças pequenas, né? Como eu falei para você, eu escrevia esporadicamente, nas minhas expressões e tudo, né? Depois, mais tarde, com as crianças já grandes, é que eu comecei, porque assim, eu não tinha muito conhecimento pessoal da cidade ainda, né? Então eu não conhecia ninguém. Em César você fica meio isolado. Eu fiquei lá no cantinho. Depois, quando as crianças começaram a crescer, eu voltei a trabalhar. Então eu não tinha muito contato com as pessoas da cidade. Depois que meu marido morreu em 1999, que eu comecei a ficar em casa, as crianças já crescidinhas, aí eu comecei a dedicar aquilo que eu mais gostava, que era escrever. Olha que interessante. Só para o pessoal aqui, para entender, César de Souza é um distrito de Mogi das Cruzes, distante do centro, né? E o Jardim das Bandeiras era mais distante. Não mais distante, não. Lá no final do ano eu adorava aquilo ali, né? Adorava aquilo. E você tinha a noção lá em São Paulo que Mogi era desse jeito ou você nunca tinha ouvido falar? Não, eu não tinha nem ouvido falar de Mogi. Eu passei por Mogi uma vez aqui num tal de trem prata, era isso? Que a gente ia para o Rio de Janeiro. E eu passei por Mogi. Né? Eu lembrava vagamente quando ele falava, nós vamos morar em Mogi, vamos para casa. Eu lembrei disso, eu falei, nossa, mas entendeu? Mas era no centro, depois eu fui lá para o meio do nada. Para o bairro mais distante, né? Uns bairros distantes. Interessante que aí você tem os seus afazeres, você tem as suas preocupações, né? Como dono de casa, como mãe, como esposa. Depois, com o tempo, as crianças vão crescendo, você já consegue um tempo mais. E aí você começa a escrever o quê? Eu continuei escrevendo daí contos, crônicas, né? E eu tinha uma vizinha, falei assim, poxa, eu queria, né, ver alguma coisa aí para participar de concursos de poesia, né? Aí ela falou assim, bom, eu conheço a Uniris, que é da Ribson, né? A Ribson. E ela faz sempre livretinhos para uma mulher chamada Maria Aparecida Calandra e faz concurso. Eu falei, opa, então, é por aí. Então já existia uma vida literária na cidade. Na cidade, e alguém já conhecia. Eu ainda não tinha chegado lá. E depois eu falei eu entrei em contato com a Maria Aparecida Calandra, ela estava fazendo na época um concurso internacional. E eu falei, bom, eu vou escrever uma poesia minha, e foi essa poesia do Lamarca. Que você se apresentou. Que eu me apresentei para ela e me inscrevi e tirei uma menção honrosa na época, que me deu um incentivo, né? Aí a Iris falou, você tem mais alguma coisa? Aí eu falei, eu tenho poesias, tenho. Falou, então vamos fazer. Aí o meu primeiro livro foi nessa gráfica rápida da Iris, chamada Ribson, né? Que ela já percebeu que você tivesse alguma coisa. Exatamente. Você quer? Eu falei, mas se não fica... Não, você pode fazer o livro. Acho que eu fiz 20 livros. 20 livros. Que foi o Vive Versos. Foi o Vive Versos. Livro em 2002. Bem artesanal o livro, bem artesanal mesmo. Lá em César, você chegou a se inspirar com a região
essa questão mais rural, porque remete um pouco à cidade de onde você nasceu. Sim, tem uma poesia que eu fiz, que as meninas até depois fizeram um vídeo, que eu falo de uma queimada, que eu assisti uma queimada. Fizeram fogo no mato, que o mogiano tem essa mania de botar fogo no mato quando está muito seco. E tinha uma árvore linda ali na minha esquina, com uma casa de João de Barba. E começou a pegar fogo ali, né? Mas eu fiquei tão brava, e eu ia tentando com Tentando apagar o fogo. o baldinho levava lá, então. Aí um cara passou de carro e falou assim: a senhora tá querendo apagar um incêndio com baldinho, dona? Se liga! Eu falei, pô, eu tô fazendo a minha parte. E escrevi um texto que fala sobre a revolta da Mãe Terra, né? Acho que chama Mãe Terra, eu acho. Que eu falo que a Mãe Terra quer dar o troco depois do homem, né? Foi muito bonito esse texto, que eu fiz na raiva mesmo, entendeu? Então eu sempre me inspirei nas coisas que eu vivencio também no dia a dia. Olha que interessante. E nesse concurso que você ganhou a menção honrosa, a partir daí, como é que você se enxergou? Você se enxergou como escritora, como alguém? Então, até então, eu achava que as minhas coisinhas eram muito assim, chifrinho, maturos. Depois eu comecei a andar a ler Mário Quintana, o Baldo Ribeiro, José Mauro Vasconcelos. Sim. Eu falei, caramba, se esses caras estão aí fazendo sucesso, vendendo, por que eu e as coisinhas que são mais ou menos no mesmo naipe, não posso escrever também? Esse é um momento interessante, porque você cria uma consciência da qualidade das coisas não era tão porcaria como eu achava que fosse, porque eu tinha vergonha de mostrar para o outro. Né? Exato. Isso é muito... Então, eu não vi que não, porque seria Mário Quintana, ele tem um jeito simplíssimo de escrever, né? É lindo as coisas dele, né? Aí, a partir disso... Aí eu me liberei. Aí eu comecei a fazer para Iris, fiz o primeiro livro, para Iris, depois eu fiz um livro que eu mandei para o Rio de Janeiro. Aí eu já estava ficando ousada. Mandei para o Rio de Janeiro, foram 50 unidades que eu consegui fazer. Qual que era o título? O título, o primeiro foi o Vidiversos, foram 20 unidades que eu mandei fazer. Depois desse a água, fonte de rima, que é tudo falando sobre água. Sim, esse eu lembro. Que eu mandei fazer 50. Aí em Voedo, a temática principal desse livro era água. Água. Palavra de rio, palavra de chuva, palavra de... sempre água. Por que você escolheu essa? Porque eu sempre gostei muito de água, de vento, que é vida, né? Move vento, eu sempre fui muito assim com a água, com o vento. Ver que minhas coisas sempre têm alguma coisa Verdade, e é um texto assim, que é muito próximo da área rural, da natureza, não foge muito, né? Então você trouxe, de onde você acha que surgiu essa possibilidade de falar do segundo largou? Eu não larguei, é a berço mesmo, né? Um berço, a gente viveu ali pé no chão, estrada de terra. São Paulo não conseguiu erradicar isso. Como é que para o carro de boi? Quando eu vejo o Milton Nascimento com aquela música Carro de Boi. As galinhas correndo no terreiro. E São Paulo não conseguiu acabar com isso. Não. Interessante. Talvez porque você saiu mais cedo. Porque eu vim pra cá e aí é muita natureza ali. Ali tinha lagoas ali, né? Sim. Muitas aves, né? Porque tem uma área borboletas e passarinhos. Porque já tem uma área próxima de Piritiba Mirim, quer dizer, floresta. Ali é um brejo mesmo, né? Chama brejinho. E desse brejinho tem várias aves. Tem inclusive uma ave que está em extinção, né? Que tem lá. É o bigodinho, você das quantas, é o nome. São vários, é uma espécie de paraíso para eles, assim, um refúgio, né? Nossa, que bacana. Então, você foi morar do lado do local de inspiração. E eu fazia assim, eu tinha uma área, aí no final do meu dia tinha o pôr do sol, eu sentava ali e ficava vendo o pôr do sol. Uma delícia. Isso é bacana, né? Aí, o escritor, para as pessoas que estão atentas para essa questão da natureza, você sempre tem inspiração. Porque você vai entrando em molhada, as coisas vai trazendo inspiração. É o pôr do sol, é a cor. É o mesmo pôr do sol, é o mesmo sol, né? As matizes mudam, né? É verdade, né? E então, a partir disso, Mogi está começando a transformar você. Você se transformou escritora em Mogi. Isso. Depois eu comecei a entrar em contato com o concurso que a prefeitura lançou. Poesia. Eu falei, vamos lá, né? E tinha umas reuniões que a gente fazia no Casarão do Carmo. Casarão do Carmo. Já existia o grupo entre meio? Ainda não. Nós estávamos nos juntando ali, né? A da Milton, e quem era mais? O Nelson do Sul. Esse pessoal todo. Tinha outro. Márcio Barbosa.
E a gente se reunia ali para trocar ideia, a gente lia as nossas coisas, etc. E aí foi formar um grupo. Praticamente né, já estava pronto. Batizou? O concurso saiu e antes do concurso sair nós já estávamos com o nosso grupo chamado Entremeio Literário. Saindo do concurso literário, uniu essas pessoas que gostavam de e aí poesia. surgiu a ideia, vamos montar um grupo. Vamos montar um grupo. Fazer sarau. Fazer Já sarau. tinha participado de sarau há algum tempo? Não. Como é que você se sentiu indo lá ler a sua poesia? Assim, muito envergonhada. Muito envergonhada, porque tinha gente muito boa ali, né? Nossa, é? Tinha muita gente boa. Tinha um menino canesqueira, que era jornalista. Como é que era o nome dele? Eu não me lembro o nome. Pô, Fernando, até tanto. Escrevia tão lindamente. Tinha Eu sou Fernando. o Júlio. O Júlio Snedal. Lindamente. Tinha o Fernando, que até hoje escreve muito bem. E eu ficava assim, né, envergonhada. Mas daí eu lia uma coisa, o pessoal gostava, batia palma, eu ficava, opa, peraí. E fui indo devagarinho, aí a gente fez o grupo. O sarau do Entremeio tem uma característica interessante. Você vai lá assistir, aí você recebe um tempo para você falar. Você pode ler, você pode recusar. Pode cantar, pode. Exatamente. E aí você tem a rotatividade e participa. E todo mundo bate palma, aplaude, mesmo que você... E isso acaba incentivando você a preparar cada vez mais. Exatamente. Quanto tempo você ficou no grupo? Eu acho que foram mais de 13 anos. Mais de 3 anos. 15. Uns 15 anos nós ficamos. Ele se encontrava que dia você? Todas as terças-feiras, às 19h30, por causa do Carmo, era toda sexta. Você saía de César de Souza e parava no casarão. Ia no casarão, fazia minha parte, adorava, né? Ficava esperando aquele dia da semana. Turma chegando ali. Fiz amizades minhas lá, maravilha, né? E ficamos muito tempo. E não só isso, a gente fez muito evento na cidade. Aí a partir disso, ele vai pegando, se consolidando como grupo literário da cidade, fizemos e vai alçando mais voos, né? Então, fizemos escambo ali na praça do vocês saíram do espaço do Entremeio e começaram a fazer atividades. Exatamente. Qual atividades você faz? Então, a gente fazia muita palestra nas escolas, a gente fazia concurso de infantil com as crianças de desenho e poesia em várias escolas hoje, várias, principalmente na periferia, sabe? A gente ia lá bater papo, ensinar, falar um pouco o que é poesia, porque tem crianças que nem sabiam o que era poesia, ser literário, você fazia? palestra nas escolas, concurso que a gente fazia das escolas, até feira literária nós fizemos. Surgiu o livro desse grupo? Todo ano a gente fazia uma antologia. Todo ano era uma antologia que nós fazíamos. Quem você gosta de participar? Do seu próprio livro ou da antologia? Olha, no início a gente fazia mais antologia, né? Porque ficava mais barato também. Todo mundo tá, reúne, né? Aí cada um pagava uma quantidade X, e isso aí era mais fácil. O livro já era uma coisa mais esporádica, porque precisa de dinheiro, né? A gente não tem um patrocinador, né? Então ficava mais difícil. Então eu nessa época fazia um livro a cada 2, 3 anos, eu não me lembro. Mas era mais ou menos isso. Distante uma produção de um livro para você, mas você participava das antologias mais. Era antologias todas. Você chegou a ganhar algum concurso fora? Eu participei mais de concurso. Não, abandonando. Não, porque, olha, eu acho o concurso muito interessante, porque às vezes você faz uma... Eu participei de um concurso em Suzano. Concurso em Suzano. A minha poesia estava bonitinha. Mas porque tinha uma conotação de política no meio do finalzinho da poesia, eu não fiquei nem no 50º lugar. E tinha poesia ali que eu olhei e falei, não é possível, o cara tem 10º lugar e era uma porcaria de poesia. Porque tinha uma conotaçãozinha falando de um determinado partido e eles eram daquele partido. Esses concursos eles acabam de uma certa forma desanimando, né? Porque se você lê as outras poesias, pode chegar nessa conclusão. E aí você parte para carreira solo ou para antologia. Não, só aí eu parei, então, faz muito tempo que eu não vou estar nesse direito. É bem interessante isso aí. Você participou de edital, os aerobelos municipais, como é que foi isso? Foi assim, então, eles abriram o edital e a gente entrou com o livro de contos, né? O livro de contos. Desses contos, tinham 2 contos que remetiam a coisas de Mogi. Um chamava Nas Terras de Mogi, que eu faço uma referência aos índios, pés largos, que foram os primeiros habitantes da região, né? E teve um outro conto que eu fiz, que chama Divino Pedido, que o pano de fundo era a festa do Divino. Por conta desses 2 contos eu ganhei o edital
E aí fomos fazer o livro. O livro eu fiz em homenagem a um camarada chamado Lázaro Cunha. Lázaro que participava do primeiro. Participava de tudo, ele participava de tudo. Ele, todos os dias ele estava no teatro, ele estava no cinema, ele estava em tudo que é lugar. E nossa reunião ele estava sempre. Ele é um mineirinho que adorava, sempre quieto ali. adorava contar a história de padre. E ele detestava padre, né? Teve um dia que ele quis matar um padre, porque Você faz que interessante. Os índios também gostam de matar os. Pois é, disse que o padre era politiqueiro e o pai dele era de um partido e o padre do outro. E o padre xingou o pai dele em público na igreja, a missa. E ele ficou muito pé da vida da rapazola. Ele falou que ele pegou uma espingarda e foi tocaiar o padre, né, por onde o padre passava, porque ele ia matar o padre. Aí o padre soube, foi aquela confusão toda, que iam prender o padre, desistiu da história. Depois disso, ele detestava o padre, ele estava sempre contando história de padre. Então eu resolvi fazer esse livro em homenagem a ele, que chama O Padre e os Outros. Eu fiz um conto para o padre para homenageá-lo. Porque ele também contava outras histórias bonitas, né? Muito História de padre, muito interessante. E aí ele estava bem doente, eu fui lá visitá-lo e falei para ele, seu Lázaro, eu estou fazendo um livro que vai chamar O Padre e os Outros em sua homenagem. Ele ficou toda alegria, os olhinhos brilhou, mas ele já estava doente. Quando o livro saiu, porque demora, né, até sair, ele já tinha falecido, mas eu pus lá a referência a ele, né? Nossa, muito legal. E nesse processo de fazer um livro via Profac, qual é o ponto positivo que você achou e o ponto negativo? O ponto positivo é porque você faz um livro sem precisar tirar dinheiro do bolso, certo? Verdade. Consegue a verba. Consegue a verba, onde tinha, nós fizemos a contrapartida, Contrapartida. que eram as escolas ainda, fazer palestra, apresentar, foi maravilhoso, eu adorei fazer isso, eu amei fazer isso, porque eu gosto muito de estar em contato com crianças, principalmente na periferia, dei pouca chance na vida, né? Adorei fazer isso, mas então eu não gostei de jeito nenhum e não faço mais, é por conta da burocracia. Na burocracia. Muita burocracia, você tem que ficar ali, tá? Tem a parte contábil. Contábil, que você tem que. Né? Se eu compro uma borracha, tem que estar. Tem que ser metódico, né? Não pode esquecer. Pelo amor de Deus, imagina eu, poeta, que estou com as cabeças nas nuvens, nas estrelas. Não, perdi isso. Geralmente o escritor, ele tá meio sozinho, né? Ele não tem uma equipe por trás, ele não tem um Sancho Panza aqui ali, ele é um Quixote solitário, né? Miriam, você está falando que essas contrapartidas, né, do projeto que você entrou, você foi nas escolas, entrar em contato com as escolas de periferia, geralmente são crianças, né, adolescentes. Os contos eram, assim, condizentes com a idade deles, né, a maioria deles, né? Então eu tive muito contato, adorei o contato com a meninada, né? E aí, a partir desse momento, você imaginou escrever para esse público? Ainda não. Eu comecei a escrever para criança depois que eu virei vovó. Fazendo vovó, você começou a... Aí eu comecei a ler mais para as minhas crianças, né? E aí uma certa tarde de chuva, eu sentei lá na minha casa sem ter o que fazer, peguei o caderno e comecei a escrever. Eu escrevi várias poesias infantis, uma atrás da outra, que foi esse PPP. Surgiu esse aqui. E eu escolhi 13 poesias. PPP é? Poesia para pequenos. Poesia para pequenos. E eu escolhi daquelas poesias todas 13. E aí fiz o livro, mandei fazer o livro. Esse é o primeiro que você já tentou. Porque assim, escrever para criança, ela não é uma com facilidade, né, para vocês também. E você enveredou pela poesia, ou seja, pela poesia, exatamente, né? Exatamente. Mas é por onde eu tinha mais facilidade, né? A poesia sempre foi uma coisa que foi para mim meio que natural. Aí você chegou a apresentar nas escolas? Então não. Esse livro era para ter chegado nas minhas mãos na semana do Dia das Crianças, né? Na semana da criança. E atrasou. Né? A gente ia fazer um evento no Entremeio Literário, apresentando um livro para a criançada, estava tudo pronto, estava tudo preparado, e eles me atrasaram mais de 15 dias. Esse livro chegou. Veio a oportunidade. Quando eu lancei esse livro, eu vendi pouquíssimo, né? E a dificuldade de apresentar esse livro nas escolas, sempre tive essa dificuldade. A capa também não ajudou.
porque eles não deixaram eu colocar, eu queria colocar essa essa pipa, porque essa poesia, uma pipa voa e eu também, pipa não tem asa, nem eu também, pipa voa com vento e eu com pensamento. Eu pensei, vou colocar isso como, mas a editora não deixou. Não, capa é a gente que escolhe, você não tem que escolher capa, não sei o quê. E ele me pôs essa capa que não tem nada a ver com o conteúdo. Eu já fiquei brava com isso. É o primeiro livro infantil. Ocorrendo esse conflito capa escolhida pelo autor e capa escolhida pela editora. Hoje já melhorou bastante, mas já melhorou bastante, né? Por exemplo, Via Láctea, eu queria uma noite escura estrelada. Eles atenderam você. Eles atenderam e começaram a me mandar um monte de fotos para você fotos para eu escolher uma. Aqui eu não tive essa chance. Aqui eles falaram, não, a gente vai colocar. Imagina, eu nunca mais fui lá nessa editora. Nunca mais perder o cliente. Opa. E aí, a partir disso, você passou para outro livro infantil? Ou já você tem dificuldade de ficar só no setor ou você vai alternar? Não tenho dificuldade, não tenho, porque eu me remeto àquela minha infância, do meu pai contava histórias, eu inventava as histórias, né? Tem uma Amélia pequenininha aí, uma Amélia criança. Uma criança doida que de vez em quando está postando isso. E aí você passou para qual o segundo depois da PPP, que esse é o primeiro? Esse foi o primeiro, depois esse aqui foi da editora Kuhn. Esse aqui é um... Que foi um livro que são duas histórias, né? Então, de um lado você tem assim, uma história, depois você vê no meu contrário, é outra história, né? Por que você escolheu colocar o giz de cera para acompanhar? O giz de cera, porque ele não tem desenhos coloridos aqui dentro, ele tem os desenhos para a criança pintar. Então é lúdico. É lúdico, não é lúdico, né? Uma sacada. Como se dá essa questão? Você e o ilustrador, você procura o ilustrador, a editora? Então, eu tenho uma editora chamada Kuhn, que tem tudo isso. Daqui de hoje. Hoje, maravilhosa, entendeu? Então, ele já tem desenhista. Já tem tudo pronto. Você chega lá, fala assim, quero essa capa. Faça-se a luz, é feita. Fica lindo, maravilhoso. Entendeu? Bacana. Tive essa sorte, né? E aí você optou por colocar lúdico. Isso. Né? Existe uma questão também do valor que aumenta com o livro. Exatamente. Né? Esse aqui, como não tem ilustrações coloridas, ficou mais em conta, né? Então é mais acessível para a criança. Aliás, na cidade você é uma das poucas escritoras que enveredou para esse lado infantil. Não são muitos escritores nessa linha. Você pode contar 10 poetas para 2 escritores infantis, tá? Como é que você se vê dentro desse nicho? Eu tenho sorte, sabe? Porque eu tenho os amigos em volta. Como eu falei para você, a Kuhn me ajuda muito nessa... As ideias aqui, né? Eles querem ajudar você a realizar. Exatamente. Então, a ideia é minha. Eu vou lá e crio, vou inventar. Eu sou a louca, né? Eu sou a louca das escritas. Vocês consideram uma escritora ou uma idealizadora de sonhos de alguém vai antes? Eu não sei, eu acho que eu sou meio escritora mesmo, eu vou fazendo. Você tem uma ideia de livro e você coloca, então você se realiza também, né? Esse livro aqui de poesia, a capa lindíssima. Esse livro aqui tem uma coisa interessante que é o formato. O formato dele. Foge, né? Ele é tudo chique. Ele foge dos padrões, que o padrão geralmente é esse tamanho aqui, né? Ele acaba fugindo, né? Esse aqui é muito bacana. A Maria Iglesias fez uma foto desse dente de leão e eu bati o olho e falei assim, guarda isso pra mim que eu vou fazer um livro e ela vai secar. Bota no meu livro. Então o livro nasceu na foto. Nasceu na foto. Primeiro foi a foto. Depois eu criei uma poesia que fala sobre o dente de leão. Sobre essa temática. Para poder justificar a foto. Seu texto, ele nasce texto ou ele nasce tinta? Normalmente vem uma ideia na minha cabeça. Nasce ideia. E aí depois eu vou desenvolvendo. Aliás, uma vez eu estava lendo uma poesia sua e estava assim, a vida na ponta do lápis. Pois é. E aí eu comecei a escrever a poesia em cima dessa frase. Para onde aponta o pé. Aí a vida na ponta do lápis, assim, aquela questão de tudo você anima, você paga a conta, né? Isso é muito interessante. O processo de criatividade é interessante porque às vezes ele vem de uma outra criação intelectual, e aí você lê aquilo, ou você vê, ou você ouve, aquilo que vai se tornando numa outra obra, e assim a gente vai criando cada vez mais, né?
Deu filme, E aí veio a pandemia, a gente acabou fechando o nosso grupo, porque a pandemia veio com um rolo né? Tesourou todo mundo. Tudo. A gente não tinha mais como ver, e ficou, desagregou o grupo, né? E o Mas grupo o também grupo tinha mesmo- bastante gente com a idade que era Também, de risco de naquela risco, época, não né? podíamos de jeito nenhum, né? Mas aí a gente continuou a se juntar, se unir, fizemos as terças-feiras pela internet. Aí a gente aprendeu a usar aquelas conferências. Exatamente, online, né? Aí a Sheila teve a ideia de fazer esse livro, Porque a pandemia que é Pandemia e Versos, inverso. que é um livro maravilhoso, porque nós escrevemos tudo aqui a respeito do que se passou. Né? Porque você tem percas, você tem a E tem informações aqui de pessoas que morreram, né? É lindo esse livro, eu achei. E aí, se você Então me esse livro é um testemunho de uma testemunho de uma época que nós estávamos ali. Se você me deixa ler, Por favor. eu vou ler Quem não ter a bondade de ler, uma das poesias deixa. que eu dou aqui, porque eu gosto muito, chama assim, era ruim, mas era bom. Fala assim, fui convidada para tomar um caldo na casa do senhor Genésia. Aceitei, ainda que de mau grado, para não fazer desfeita a quem me tinha convidado. E lá chegando, pobre de mim, o caldo era ruim, a prosa era ruim, o sanfoneiro era ruim. Estava desalentada. Foi quando vi no canto da pia uma cachaça, que logo misturei a Coca-Cola, aí não pensei mais em ir embora. Dias depois veio a quarentena, que maldade. Hoje reclusa, relembro esse fato e até do sanfoneiro eu sinto saudade.